Boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande receber aqui pela escola, pela ESA, OAB, todos vocês. É muito importante essa semana para a Ordem dos Advogados, muito importante também essa semana para a ESA. E ainda mais ver que no final da sexta-feira, nós temos aqui um público muito interessante. Gostaria aqui, temos aqui ao nosso lado, nosso professor, o palestrante de hoje, de agora às 14 horas, o Dr. Carlos Henrique Bezerra Leite, professor, jurista, ex-desembargador do nosso tribunal e, principalmente, uma das pessoas mais queridas pelos advogados. Dr. Carlos Henrique Bezerra Leite é uma figura que eu até, quando eu vi chegando, eu pensei, qual será a música de hoje? Eu não sei nem se ele vai cantar, mas podem esperar que eu acredito que, no final, o Dr. Carlos Henrique vai nos brindar com uma música muito bonita. Então, eu gostaria de dizer a todos vocês, agradecer aqui todos os componentes, colegas que estão compondo aqui a mesa e dar início aqui aos nossos trabalhos nessa tarde de hoje. Muito obrigada a todos vocês. Então, vou passar a palavra ao Dr. Carlos Henrique Bezerra Leite. Para a palestra de hoje, Acesso à Justiça e Reforma Trabalhista, Modernização ou Retrocesso? Pedir permissão à nossa presidente ou presidenta, tanto faz, para falar de pé para esse auditório seleto. Passar o slide aqui. Muito obrigado, viu? Bom, gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu tema escolhido foi Acesso à Justiça e Reforma Trabalhista, Modernização ou Retrocesso. Nós já estamos há um bom tempo da vigência da Lei da Reforma Trabalhista e agora podemos já fazer algumas observações sobre as questões práticas que resultaram do advento desta lei. Mas eu gosto de começar sempre a conversa a respeito desse tema, lembrando o acesso à justiça. O acesso à justiça é, talvez, o mais importante dos direitos que o ser humano possui. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde 1948, no seu artigo 8º, já dispunha que toda pessoa, independentemente de raça, cor, sexo, idade, orientação sexual, nacionalidade, origem, enfim, tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição e pela lei. Esse dispositivo demonstra que o acesso à justiça é um direito humano e tem uma característica de universalidade. E a nossa Constituição, em 1988, reconheceu expressamente esse direito no artigo 5º, inciso 35, dispondo que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. A expressão está no singular, direito, mas hoje a doutrina e a própria jurisprudência reconhecem que são direitos. Vale dizer, direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, individuais heterogêneos ou individuais puros, simples. Vivemos, portanto, aquilo que o Mauro Capelletti dizia, que, de fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e sociais,
uma vez que a titularidade desses direitos é destituída de sentido na ausência de mecanismos para a sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça, diz esse grande professor, pode ser encarado, portanto, como requisito fundamental, o mais básico dos direitos humanos, de um sistema jurídico moderno e igualitário, que pretenda garantir e não apenas proclamar o direito de todos. Percebam que esse pensamento do professor Mauro Capelletti se encaixa como uma luva nesses dois dispositivos que eu acabei de ler. O acesso à justiça é apontado como o mais básico dos direitos, porque sem ele, todos os demais direitos ficam comprometidos. É preciso que nós reconheçamos que o direito ao acesso à justiça, na Constituição, aparece e comparece como um princípio, como um direito, como um dever, como uma função, enfim, vários tipos de possibilidades a respeito do acesso à justiça, na medida em que é a forma democrática eleita pelo nosso povo, por meio da Constituição Federal de 88, que nós o colocamos dentro do catálogo dos direitos e garantias fundamentais. Obviamente que falar em acesso à justiça, isso recomenda a leitura atenta da supremacia da Constituição. A leitura da Constituição sob um viés do acesso à justiça. E hoje nós estamos vivendo o tempo da constitucionalização do direito e do processo. Hoje, nós podemos dizer que o processo, mais do que nunca, passa a ser interpretado, aplicado e ordenado conforme os valores, princípios e regras da Constituição. O direito processual, portanto, ele assume um caráter também substancial. O processo, mais do que assegurar os direitos, ele deve também servir como instrumento de realização de forma adequada, tempestiva e justa dos conflitos. A Constituição está recheada de princípios de direito processual. E o próprio direito processual passa a ser também o direito fundamental. Vivemos, portanto, o Estado democrático de direito. É o que preconiza a nossa Constituição, que traz em si os valores do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo, que significa o reconhecimento do papel dos princípios como os valores mais importantes que estão situados no nosso ordenamento. Temos um amplo catálogo de direitos fundamentais, o Estado democrático rompe com todas as formas de autoritarismo e enaltece o compromisso do Estado, da sociedade, dos cidadãos e cidadãs com a paz, o desenvolvimento, a democracia, o respeito aos direitos humanos em todas as suas dimensões. É por isso que a Constituição passa a ter uma força normativa. Antes de 1988, a Constituição seria uma mera carta de bons princípios, de bons propósitos, de boas intenções. No Estado democrático, a Constituição passa a ter uma força normativa, ou seja, e aí é uma mudança muito grande na atuação, principalmente de nós, advogados, porque podemos, finalmente, invocar diretamente a Constituição para resolver um conflito, no caso concreto. Vivemos a era dos direitos socioambientais. A propriedade, que era o suprassumo dos direitos no Estado liberal, passa a ter uma função socioambiental. Isso é muito importante para a preservação do planeta, não só para as presentes, mas também para as futuras gerações. Temos que pensar grande, não só do ponto de vista local, mas a realização dos direitos humanos, em todas as suas dimensões, assume um caráter universal. O problema, portanto, não é só justificar os direitos, principalmente os direitos sociais, que estão tão em voga e nunca foram tão violados solenemente como agora. Mas é preciso garanti-los, criarmos, portanto, um ambiente de garantias. E o advogado cumpre um papel essencial nessa temática. Evidentemente que, se temos novos direitos, correlatamente existem novos deveres. E esses novos deveres são dirigidos a todos e a todas, especialmente aos juízes. Os juízes passam a ter, na Constituição de 88, deveres
de efetivar o método concretizador da Constituição, de controlar as constitucionalidades de leis e atos normativos editados pelo poder público, e interpretar conforme a Constituição, ou seja, adotar novo método hermenêutico concretizador, declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto, suprir a omissão legal que impeça a fruição de um direito fundamental e decidir diante de colisão de direitos fundamentais. Realmente a tarefa é bem complexa, porque ela rompe com os dogmatismos formalistas do Estado liberal. E é lamentável nós assistimos autoridades públicas do mais alto escalão falarem que o juiz tem que cumprir a lei, não pode fazer nada fora da lei, tem que ser escravo da lei. Isso era verdade há 200 anos, quando surgiu o Estado liberal. No Estado democrático de direito, a lei é importante, mas ela não exaure todo o conteúdo do direito. Mais do que nunca, o ordenamento é muito maior do que a lei. Tanto é verdade que o nosso Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil, percebo, que era o código acusado de ser formalista, de ser absolutamente individualista, de ser materialista, com a concepção burguesa do direito. O novo Código de Processo Civil vem e enaltece, no artigo 8º, que está lá no capítulo das normas fundamentais, que ao aplicar o ordenamento, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. Ou seja, o novo Código não fala mais o juiz aplicar a lei, é aplicar o ordenamento jurídico. E ninguém aplica sem antes interpretar. E a liberdade de interpretar é fundamental para a própria democracia. Promovendo e resguardando a dignidade da pessoa humana. Perceba, o Código de Processo Civil está preocupado com a dignidade da pessoa humana. Além disso, deve o juiz observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Perceba que a legalidade não é mais o único elemento de atuação do juiz na hora de interpretar e aplicar. Ela é importante, mas se essa lei for injusta, não atender aos fins sociais, não promover o bem comum, ou se ela for inconstitucional, o juiz não tem que cumpri-la. Tem que declará-la injusta, inconstitucional, contrária ao bem comum. E essa provocação deve partir de todos nós, advogados. Nós temos que insistir nisso, se nós quisermos realmente levarmos a sério o projeto constitucional de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Não há outra forma a não ser se tivermos esse outro método, que eu tenho sempre falado para meus alunos, o método corajoso. Não podemos nos acovardar, principalmente nos instantes de ruptura com a democracia e com os direitos humanos e com os direitos fundamentais. E para isso, temos que incentivar o diálogo das fontes. A teoria do diálogo das fontes, que eu tenho batido nessa tecla há muito tempo, e não me canso de afirmar que é importante isso. Nós não temos mais que separar o edifício jurídico. Nós temos que todos nos irmanarmos na luta, seja advogado trabalhista, criminal, tributarista, enfim, nós temos todos, a luta é uma só. E se o ataque é um direito hoje trabalhista, amanhã vai ser um direito civil, ao direito de propriedade, ao direito de liberdade. E temos que todos, a luta é de todos nós, de todas. Percebam? E aí vem o nosso artigo 5º do Código de Processo Civil, que diz que ele mesmo é aplicável supletiva e subsidiariamente ao processo de trabalho. Todos nós já sabemos disso, temos disposições normativas para aplicar isso, basta, portanto, boa vontade, e eu digo sempre, um pouquinho de estudo e coragem também. Aí podemos agora falar na reforma trabalhista, dentro desse ambiente do Estado Democrático de Direito. Será que aquela reforma trabalhista traz modernização? Ela traz avanços? Ou ela, na verdade, traz verdadeiros retrocessos que colidem realmente com os objetivos e princípios fundamentais da nossa República? Vamos lá, começar no artigo 8º, alterado pela reforma trabalhista. E eu não vou nem falar no processo de tramitação da reforma trabalhista, que foi algo totalmente indigesto, né? Aquela expressão do Barão de Tefé que dizia, se nós soubéssemos como são feitas as leis e as linguiças, não digeriríamos nenhuma nem outra. E a verdade
E o Congresso Nacional, lamentavelmente, né, se apropriou de um projeto de lei do então presidente Temer, autor de um best-seller chamado Maus Elementos de Direito Constitucional, ou Elementos de Direito Constitucional, aquele livro famoso, editado pela Malheiros, né? E este Congresso transformou 8 artigos do projeto originário em 225 dispositivos, todos eles maquiavelicamente preparados por uma classe dominante e por integrantes do próprio Poder Judiciário Trabalhista, o que é lamentável. Vou falar as iniciais do nome dessa pessoa, ministro Ives Gandra da Silva Martins, por exemplo, então presidente do TST, é o grande responsável por essa reforma trabalhista, pela deforma trabalhista. E se acumpliciou aos mega empresários da Fiesp, da FEBRABAN, e muitos escritórios de advocacia patrocinaram essa coisa, que eu chamo de coisa, essa reforma trabalhista, é algo assustador, do ponto de vista da Constituição e das convenções da OIT, por exemplo. É lamentável, mas essa é a verdade. Talvez isso tenha até me levado a me aposentar como desembargador, e agora pode entrar com a ação que eu vou advogar em causa própria para me defender. Pode me fazer o que quiser, que eu não estou nem aí. Já adquiri o direito adquirido de falar besteira, de falar a verdade. Se exploda, entendeu? Eu tenho que compartilhar com meus concidadãos e concidadãs a defesa intransigente da Constituição. E percebo que esse artigo 8º, alterado pela reforma, diz: no exame da convenção do acordo coletivo, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais, ou seja, a Justiça do Trabalho vai aplicar só a letra fia da lei de acordo com a formalidade. Nós estamos rompendo com a democracia fazendo isso. O juiz autômata é o juiz periquito, vale o que está escrito. Não faz sentido. E fazer isso com o juiz do trabalho, o juiz civil, o juiz criminal, os outros juízes, os juízes militares. É coisa absurda. É uma causa de minúcia, isso é um atentado. E começa assim. Primeiro eles vêm, roubam as flores. Depois vêm, pisam no nosso jardim. Daqui a pouco nós levam nossas famílias, levam nossos filhos. E como nós não filamos nada, né, vamos ficar só esperando. Chega! E talvez aí eu acho o grande sedutor da reforma trabalhista foram os honorários advocatícios. Aí eu falo em causa própria. Os advogados, num primeiro momento, ficaram meio adormecidos com o canto da sereia dos honorários de sucumbência, que negócio todo na Justiça do Trabalho. Só que hoje até os próprios advogados de empresas patronais estão revoltados com isso aí. Diminuiu o número assustador de demandas, os trabalhadores estão com medo de entrar na Justiça do Trabalho. E alguns juízes do trabalho, data máxima vênia, isso que é mais lamentável, estão aplicando a letra fia da reforma, sem exercer o controle, que eles têm o dever de ofício de fazê-lo, como acabei de falar, no Estado Democrático de Direito. E os tribunais não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações não previstas em lei. Ou seja, essa reforma ela está simplesmente atrasada 200 anos na história. Ela é inconstitucional, ilegal, imoral e engorda. É tudo de ruim. A petição inicial, data máxima vênia. Ao exigir pedido com valor, indicação do valor, os juízes estão entendendo que a reforma diz que é obrigatório o advogado apresentar pedido líquido, sob pena de extinção do processo. Como que ele vai apresentar líquido? Se ele vai depender de vários fatos, se ele pedir horas extras, como é que ele vai saber o número de horas extras? Você nem sabe como é que vai ser a prova, não sabe nada. Ele vai fazer pedido sem ao menos saber o que está pensando? Talvez, no máximo, um valor estimativo, como diz a instrução normativa número 41 do TST, do valor da causa, não do pedido. Isso não pode criar obstáculo para a justiça social, que admite o jus postulante. Olha só, a justiça admite o jus postulante que não foi revogado e exige pedido líquido. Ainda mais exigir pedido líquido para advogado é um martírio. Eu não fiz matemática, não fiz contabilidade, eu fiz direito, pô. É coisa absurda. Então, esse dispositivo tem que ser interpretado conforme a Constituição. Se o advogado, a parte, quiser fazer o pedido líquido, ótimo. Mas se ele não tiver condições ou não quiser fazer o pedido líquido, ótimo também. É isso que é interpretar conforme a Constituição. Foi assim com a Comissão de Conciliação Prévia. Exigia essa passagem obrigatória. Começou a haver luta contra os advogados, muitas pessoas começaram a questionar, eu escrevi vários artigos, na própria revista do TST. O Supremo finalmente chegou e falou, não, realmente, a passagem pela Comissão de Conciliação Prévia é faculdade. Não obstante, a CLT diga que é obrigatória. O Supremo o que fez? Declarou inconstitucional? Não precisa. Porque quem quiser passar pela comissão, passa.
Da mesma forma, pedido líquido. Quem quiser fazer o pedido líquido, ótimo, está colaborando, bacana. Mas se eu não tiver condições, eu não queira fazer pedido líquido, eu não posso sacrificar o direito fundamental do meu cliente, porque os direitos fundamentais não podem ser esvaziados por um formalismo. Mesmo porque o legislador reformista não extinguiu o procedimento de liquidação por cálculos, ou por arbitramento, ou pelo procedimento ordinário, que seria liquidação por artigos. Não faz sentido. Se ele quis fazer isso, ele fez mal. E cabe a nós, operadores do direito, né, superarmos os deslizes do legislador. A OAB ajuizou um ADI, todo mundo sabe, a ADI de 6.002. A OAB, eu fiquei muito honrado, inclusive a citação de obras minhas na petição inicial. Está lá no Supremo Tribunal Federal. Talvez, não sei se politicamente seria a melhor maneira, eu acho que hoje a gente tem que começar a incentivar cada juiz a declarar a inconstitucionalidade, incidente tanto, ou exercer o controle de constitucionalidade, para quando depois nós 19 mil juízes, ou 3 mil juízes do trabalho, estiverem assentados nisso, quando a matéria chegar no Supremo, chega de outra maneira, né? Agora, o controle direto, que pode ser na ação declaratória ou na ADI, hoje em dia é muito complicado com o Supremo Tribunal, a configuração do Supremo que está. Se o Supremo declarar que isso é constitucional, realmente é o rompimento total do acesso à justiça do trabalho, e aí a gente vai começar a se preparar realmente para partir para outra área, viu? Que o negócio vai ficar feio. Outra coisa também é a homologação extrajudicial de acordos, ou seja, o juiz homologa judicialmente um acordo extrajudicial. Isso, na verdade, é um novo golpe contra o Ministério do Trabalho, contra os sindicatos e contra a própria Justiça do Trabalho. Por quê? Porque, aparentemente, o negócio é bacana. Vamos resolver o conflito pela via extrajudicial. Vamos. Só que não vai ser homologar acordo, é homologar renúncias. A Justiça do Trabalho não pode se transformar em balcão de órgão público para homologar rescisões de contrato. E esse dispositivo tem que ser interpretado sistematicamente com 477, parágrafos 2º parágrafo 1º e 2º da CLT, porque esses dispositivos foram revogados, que previa a homologação de acordos ou assistências no sindicato ou no Ministério do Trabalho e Emprego. E essa tarefa agora passou a ser para o juiz do trabalho. E, para mim, ela é inconstitucional, porque não cabe ao juiz exercer função típica do Poder Executivo. Porque, lembro, os sindicatos atuavam como longa-manos do Estado na época da CLT. O artigo 477 era para isso. Os sindicatos exerciam uma atividade típica do Estado, que era dar assistência nas rescisões contratuais. Tanto é que o sindicato não fizesse, o órgão do Ministério Público fazia. Ou seja, havendo identidade de funções dos sindicatos e do Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego não é mais o órgão para homologar, nem os sindicatos mais fazem esse papel. Então, vai sobrar o quê? Se a parte quiser homologar o acordo, vai perante o juiz, cada um com o seu advogado, fazendo uma petição de acordo extrajudicial. Realmente, o perigo de surgirem lides simuladas, né? Enfim, uma pseudo-arbitragem é muito grande, como a gente sabe, o que acontece na prática. Outra também, uma questão importante, é o obstáculo de os tribunais do trabalho editarem súmulas. Olha, nós estamos vendo um tempo de horror, porque o ministro Maurício Godinho, em conversa que eu tive com ele lá em Brasília, ele disse o seguinte: Carlos Henrique, se nós formos cumprir esse dispositivo aqui, sabe quando o TST vai editar a próxima súmula? Eu falei, quando, ministro? Nunca! Não tem condições de editar a súmula. Engessou completamente a atividade jurisdicional dos tribunais trabalhistas, principalmente do TST. Imagine, o tribunal, para editar uma súmula ou alterar a sua súmula, tem que ser pelo voto de, pelo menos, 2/3 dos seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica, por unanimidade, em, no mínimo, 2/3 das turmas, em pelo menos 10 sessões diferentes, em cada uma delas, podendo, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos daquela... Gente, é brincadeira isso aqui. Esse dispositivo, ele também é inconstitucional, ilegal, imoral e
engorda. É tudo de ruim, né? A sociedade barbiniana, a gente tem que estar esbelto, todo magrinho, bonitinho, né? Então, causa espécie esse dispositivo, que é uma vingança da classe empresarial mais rica do Brasil com a Justiça do Trabalho, principalmente com o TST, por conta daquela súmula 277, que deu ultratividade às convenções e os acordos coletivos. Né? Me perdoem aqueles que defendam democraticamente essa reforma, mas democraticamente também eu ouso divergir. E o TST está na mesma linha. O pleno do TST está lá com a arguição de inconstitucionalidade desse dispositivo, que engessa a edição de súmula do TST, mas a Confederação Nacional da Indústria, se não me engano, ajuizou uma ação declaratória de constitucionalidade e o ministro Lewandowski, o relator, ele disse, olha, eu não vou dar a liminar. E o TST, ao invés de continuar julgando, não. Chega lá no TST, o próprio TST, o presidente do TST, o ministro Brito, diz o seguinte, olha, em homenagem ao Supremo Tribunal Federal, vamos esperar a Suprema Corte decidir isso. Ou seja, abriu mão de exercer o controle incidental de inconstitucionalidade. O próprio TST se acovardou diante dessa situação. Poderia ter aproveitado, já sabia que o TST tem a posição convicta disso, porque se o TST não declarar inconstitucional, é melhor fechar as portas. Porque o TST, sem editar a súmula, para que TST, gente? Para que TST? Se não é a função principal dele é uniformizar a jurisprudência. E ele faz por meio de quê? De OJs e súmulas. Se ele está engessado, não pode fazer isso, para quê? É melhor fechar as portas. É melhor ir lá para o STJ. Vai acabar acontecendo isso. Parece que é uma morte anunciada. O negócio foi tudo feito adredemente preparado. Nós aqui de baixo, né? É aquela música que canta, eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. É mais ou menos por aí. Eu me lembro de uma ação civil pública em que uma empresa de São Paulo lá foi condenada em pagar 30 milhões de reais por trabalho escravo. Olha, 30 milhões de reais. Pela reforma, antes da reforma ele ia pagar 2%, 30 milhões. Você que é boa de advogado, Simone, fala aí. 2%. Ia pagar 600 mil de custos. Sabe quanto vai pagar agora? 20 mil de custos. É o máximo, é o teto máximo. Ou seja, essa reforma veio para beneficiar os mega empresários. Ela foi feita, a legislação em causa própria, é verdade. Foi feita dessa maneira. Ela beneficia o pequeno empresário, o microempresário, o médio empresário? Não. Porque 20 mil reais, dá 22 mil reais mais ou menos, de custas, para um pequeno empresário, um médio empresário, é dinheiro para caramba para ele recorrer, para pagar custas. Agora, para um cara que foi condenado em 30 milhões, 100 milhões, 200 milhões, trabalho escravo, exploração, assédio, para ele está morrendo de rir. Vai pagar 20 mil numa condenação de 30 milhões, só de custas. E se ele abrir recuperação judicial, a reforma também acaba com o depósito recursal para a empresa em recuperação judicial. Ou seja, para beneficiar os mega empresários. Já viu o pequeno empresário fazer recuperação judicial? Empresário médio empresário, faz recuperação judicial? Só a recuperação judicial só para mega empresário, gente. Isso é coisa de outro mundo. Não é desse mundo. A audiência, então, coitado do advogado trabalhador. O advogado trabalhador chega lá, o cliente, não, cadê o cliente? Não apareceu. Não? Então, arquiva o processo e condena ele em custas. Se em 15 dias ele não provar por que ele não pôde vir, não justificar. Olha, gente, a presunção é de que o camarada não compareceu à audiência trabalhista, ou ele está com problema com o filho do médico, ou ele não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus, ou ele está morrendo de fome, ou ele arrumou outro emprego, se ele for, ele vai perder outro emprego. A presunção é de que ele não foi à audiência trabalhista, por medo, tem que inverter o ônus da prova, o juiz bom juiz fala, não, inverta o ônus da prova aqui, já que tem que comprovar, né, tem que justificar o motivo, prove a empresa, por que esse camarada não veio à empresa? Inverte o ônus da prova. A empresa tem a melhor condição de saber. Ele arrumou outro emprego, foi levar o filho ao médico, traga a empresa. Qual o problema? Vai deixar esse ônus nas costas do trabalhador? E mais,
Se ele não pagar as custas, ele não vai poder nunca mais entrar com ação na Justiça do Trabalho. É o que está lá no parágrafo 3º. É qualquer outra ação, ele não pode repetir a mesma ação, não pode entrar com nenhuma outra ação. Nova demanda, ele não pode propor pela reforma. É inconstitucional, é ilegal, é imoral, é engorda também. Tudo para mim é isso aí. Eu já estou até com... Não aguento mais falar sobre isso. Eu falo o Brasil todo, percorrendo tudo falando disso aí. E as pessoas olham, até acham engraçado. Acho que a parte que a pessoa mais gosta é o engorda, né? Mas inconstitucional, ilegal, imoral, ninguém está nem mais aí, né? Esse que é o problema. Nós estamos achando que é normal isso. Durkheim dizia isso. O problema não é quando a violência assume dados estratosféricos. O problema é quando as pessoas, ditas pessoas de bem, e não de bens, né? Porque tem uma diferença muito grande entre pessoa de bem e pessoa de bens, aceitam plenamente essa violência. Não se indignam mais diante da violência. E essa é uma violência, como dizia Bourdieu, é uma violência simbólica contra os mais fracos, não só trabalhadores, contra os micro e pequenos empresários também, contra os advogados, principalmente aqueles que advogam para as classes mais necessitadas do nosso país. Os honorários, como eu disse, o honorário de sucumbência recíproca, a minha interpretação é a seguinte, ó, ganhou um pedido, fez 20, ganhou um só, a sucumbência recíproca, para mim, é a mesma que acontece para as custas. O vencido vai pagar. Se você perder um pedido, vai pagar tudo. Agora, é uma discussão muito grande, porque o próprio STJ, eu tenho trazido isso na nova edição do meu curso de Direito Processual do Trabalho, a gente faz 3 pedidos, danos morais por dano estético, dano moral por violação à honra e dano moral por violação à integridade física. 3 pedidos, 3 causas de pedido distintas. O STJ fala, acolheu um pedido, perdeu 2, o STJ fala, ó, aí a sucumbência mínima, sucumbir em parte mínima. Por quê? O bem da vida é dano moral, então quem vai pagar é o réu nesse caso. E a gente pode adotar, por analogia, essa mesma posição do STJ e trazermos para o processo do trabalho. Porque se um direito fundamental foi deferido, já demonstra claramente que o objetivo desse dispositivo, segundo os reformistas, era acabar com lide temerária, aventura judiciária, litigante de má-fé. Se ele ganhou um pedido, não tem litigante de má-fé. Porque ele está fazendo um pedido relativo a direito fundamental. Então, é a forma de interpretar essa nova regra, né? O PGR ajuizou ação direta para declarar inconstitucionais as expressões ainda que beneficiadas da justiça gratuita, e desde que não tenha obtido em outros processos, ou no mesmo processo, créditos para suportar despesas, e está lá no Supremo Tribunal Federal, aguardando em berço esplêndido o julgamento daquela Suprema Corte. Para concluir, aqui que eu não vou mais amolá-los, tem outros palestrantes, a mesa está recheada de seletos palestrantes. Eu vou pedir para o colega ali, Anderson, bota uma musiquinha aí, querido. Enquanto eu canto a música, vou deixar o pessoal vendo aqui, tá bom? Beleza. Vamos levar a sério a Constituição. Bota o agudo aí. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar.
Obrigado, gente. Um abração. Obrigadão, estamos juntos aí. Eu acredito no Brasil. Vamos lutar por um país melhor para todo mundo.